Para que está poniéndose a grabar. Ok. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Vamos a tener hoy en nuestro Oracle Community Tour, la TAM 2022, en nuestro track de Apex. Tengo el placer de presentar a Karina Rodríguez, que nos va a hablar de los beneficios de modernizar sus aplicativos de Oracle Forms con Oracle Apex. Cualquier pregunta que ustedes tengan, la idea es que la pongan dentro del chat, ¿ok? Y nosotros al final vamos a leer las preguntas, ¿ok? Vocês podem pôr seus perguntas em espanhol ou em português e na ventana do chat, ¿okay? Do chat. Así que yo los dejo con Karina, que nos va a dar una sesión técnica maravillosa sobre Apex y Oracle Forms. Karina, por favor, adelante. Si quieres compartir tu pantalla. Ok, ¿puede empezar entonces? Que no le escuché. Sí, claro. Adelante nomás. Okay. Bueno, gracias. Entonces, voy a compartir. Ok, ¿cómo parece para ustedes? Perfecto. Pantalla llena. Parece genial. Pantalla llena. La palabra Oracle. Estamos bien. Ok, vou falar em português agora, tá bom? Qualquer coisa me avisa aqui que a gente para. Tá bom? Então, muito obrigada, né? Boa tarde a todos. Eu sou Karina Pastor, gerente de produto Oracle Apex aqui na Oracle. Vocês podem ver aqui os meus contatos no Twitter e LinkedIn, então a nossa conversa pode seguir depois desta apresentação, tá? Fiquem à vontade para me contatar, enfim, para me adicionar. Hoje nós vamos falar dos benefícios de modernizar aplicativos Oracle Forms com o Oracle Apex. E por que nós vamos falar desse tema, né? Nós decidimos trazer esse assunto para o evento da comunidade com os desenvolvedores, para que vocês que trabalham, né, que estão na linha de frente, tenham uma base sólida na hora de fazer, de repente, uma reunião com um cliente de vocês ou diante de algum projeto, tá? A demanda por esse assunto, ela vem crescendo muito. Então, todo o conteúdo que nós vamos mostrar aqui, ele vai servir assim de auxílio na hora da tomada de decisão. Então, para os desenvolvedores que têm interesse em fazer esse tipo de trabalho, né, é importante que vocês saibam que agora novas oportunidades estão surgindo nesse tema, né? Muitas empresas realmente estão interessadas, né, buscam saber aí como modernizar os seus formulários, então essa é uma grande oportunidade. Nós vamos falar, então, sobre uma visão geral de Forms, vamos conversar aí também, né, sobre a tomada de decisão. Será que modernizar Forms é uma regra, né, algo que sempre deve ser feito? A gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar sobre dicas também, sites úteis, onde vocês podem encontrar várias informações, tanto, né, do ponto de vista de produto, mas também a parte técnica, né? Nós vamos entrar aí em Apex, explorar semelhanças de diferenças com o Forms, vamos trazer aí a experiência de um desenvolvedor, aí uma pessoa, um expert do mercado, para compartilhar um pouco da história dele com esse trabalho, né, de modernização de Forms. Eu também vou mostrar alguns casos reais que mostram, né, como que os clientes estão fazendo essa modernização, e eu também vou mostrar uma aplicação, né, um exemplo de Forms para Apex,
que está aí à disposição de vocês. Então, vamos lá? Há mais de 40 anos, né? Muita gente talvez até não saiba disso, mas há mais de 40 anos, o Forms ele vem sendo aí a ferramenta de desenvolvimento de aplicativos mais usadas no mundo para criar aí aplicativos aí de classe empresarial, né? Ele é um produto da família do Oracle Fusion Middleware e ele é composto aí de dois componentes aí de alto nível, o Forms Developer e o Service. Não vou entrar nessas questões mais técnicas, apenas para um contexto, né? Com muita frequência, como eu comentei, nós recebemos perguntas de clientes, inclusive de alguns consultores também, sobre a melhor alternativa para modernizar Forms. E nós acreditamos que o Apex, ele é sim a plataforma ideal para esse tipo de modernização, mas é claro que a decisão final sempre vai ser do cliente, né? E para ajudar aí no entendimento das duas soluções, nós vamos ver aí mais adiante alguns pontos que vão ajudar na tomada de decisão, né? Vamos lá. Agora tem uma pergunta aqui para vocês, eu não estou vendo a tela, mas vou deixar aqui uns segundinhos a pergunta, né? Quais são os desafios de Forms? Eu tenho aqui 3 destaques, né? São mais, mas enfim, nós elencamos aqui os principais. Então, para vocês pensarem um pouquinho, os desafios, vamos lá, a gente tem o primeiro ponto de destaque é que o Forms ele não é responsivo, então ele não é a ferramenta mais adequada para dispositivos móveis, né? Tem também uma dificuldade de encontrar desenvolvedores qualificados para trabalhar com Forms e toda a questão envolvendo o suporte ao navegador, né? A gente sabe que pode utilizar o Java Web Start. Então, estes são, assim, os maiores desafios, né, que nós encontramos aqui para compartilhar com vocês. Nós temos um documento, né, que a gente recomenda fortemente para quem tem dúvidas sobre o produto Forms, né? A gente tem os links aqui todos para compartilhar com vocês. Esse é o Oracle Forms Statement, que é a declaração de orientação, né? Esse documento é de 2021, e você vai poder encontrar aí várias informações, como o momento atual, recomendações, né? Forms no CI, roadmap e muitas outras informações. A gente tem aqui o QR Code também para facilitar o acesso. Então, vocês vão encontrar aqui várias respostas aí para dúvidas de vocês, dos seus clientes, enfim, do local onde vocês trabalham, tá? Agora, vamos responder essa pergunta, né? Buscar responder essa pergunta, porque ela não tem uma resposta definitiva, né? Uma resposta assim padrão. Então, a questão é, devo modernizar, né, os meus formulários? Então, é muito comum esse questionamento, e a resposta de pronto é não, né? Você precisa antes fazer uma análise do porquê, né? Verificar as situações que podem permitir, de repente, que você continue utilizando o Forms. Então, nós temos aqui um fluxograma que tem esses pontos que eu estou comentando com vocês. Então, se a versão, né, que você tem hoje, ela é suportada, então, e atende os requisitos, você deve continuar com o Forms. Então, agora que você for conversar com o seu cliente, né, durante a sua consultoria, a resposta é, continua com o Forms, mas nós temos outras situações, né? Se você tem uma versão suportada que não é facilmente atualizada, não se pode atualizar facilmente, você precisa verificar, né? Se você pode atualizar, segue com o Forms, e se não, você tem aí outros caminhos, inclusive trabalhar aí em paralelo, né? Ter o Forms e criar novas aplicações com o Apex. E no caso de negativa total, sua versão não é suportada, você não consegue fazer atualização facilmente, então a gente recomenda que vocês passem aí a migrar, né? Utilizar o Apex. Nós temos aqui um link de uma aplicação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou tentar aqui parar de projetar e vocês, por favor, confirmem se estão vendo a minha tela. Vocês estão vendo aqui, ó, essa tela aqui? Deveria modernizar? Vocês conseguem me confirmar, por favor? Vemos, sim. Sim? Ah, que bom. Obrigada, Mônica. Então, essa é uma aplicação
que mostra exatamente o conteúdo desse fluxograma que eu mostrei para vocês. Então, durante uma reunião, né, para a reunião ser mais impactante, vamos dizer assim, para ter uma resposta positiva, né, causar uma impressão bacana com seus clientes, enfim, com a sua equipe, você vem aqui, olha, é suportado? Sim, e aí a resposta fique conforme. No caso de não, a gente tem também outras opções. Então, este é exatamente o link que está aqui, que eu acabei de compartilhar com vocês, tá? Então, uma aplicação, uma dica bem bacana para que as suas reuniões sejam interativas, né? Sejam bastante interessantes, tem também muito a ver com a experiência aí do usuário. Vamos seguir, então, com algumas perguntinhas, né? Com alguns questionamentos, né? Quais seriam as razões principais para a sua empresa, né, para o seu cliente, modernizar aí as aplicações? Então, vou deixar um segundinho para vocês pensarem, nós elencamos aqui 5 pontos, né, existem muitos outros, mas aqui a gente tem alguns destaques. Então, vamos lá. A interface, né, quando a gente pensa em toda essa questão, né, poxa, qual é o ponto, né? Qual é a vantagem? Então, a interface, ela é responsiva, né? Você não precisa se preocupar em como vai se comportar com outros dispositivos, isso é bastante conhecido, né? A experiência do usuário, ela é simplificada, né? Então, ela garante, inclusive, que o usuário se sinta até mais confortável para opinar, enfim, para participar dos projetos, né? Quando a gente fala também de redesenhar também, você quando vai precisar redesenhar a sua aplicação, o Apex ele é ideal para isso, e também quando não é possível manter ou aprimorar um aplicativo em Forms, você tem que pensar, então a gente recomenda que você pense aí no Apex como uma das grandes razões para que você modernize as suas aplicações, tá? Vamos seguir aqui falando, né? Vamos ver por que Apex é a melhor alternativa aí para modernizar o Forms. Então, aqui mais uma perguntinha. Quais são as similaridades? Eu não estou vendo aqui o chat, mas vou deixar um segundinho para vocês pensarem as similaridades entre Forms e Apex, né? Porque tem, às vezes pode até acontecer alguma confusão, alguém pensar que eles são iguais ou que um complementa o outro, e não, né? Tem semelhanças e as diferenças que nós vamos ver que é importante a gente considerar aqui. Então, quando a gente fala de semelhança, nós não podemos deixar de falar, né, que eles têm em comum SQL, PL e SQL, né? Outro ponto comum é o desenvolvimento centrado em bancos de dados, né? O Forms e o Apex são plataformas declarativas de baixo código, né? E com o Apex, o desenvolvedor ele pode adicionar páginas do zero, usar assistentes, né, de maneira semelhante ao que ele estava acostumado com o Forms, tá bom? Outro ponto, né, é possível integrar muito facilmente pacotes e funções, né, procedimentos Oracle. E uma grande vantagem é que pode utilizar os recursos do Oracle Database, né? A gente não pode deixar de lembrar que tanto o Forms quanto o Apex, eles são construídos em cima do banco de dados Oracle e podem aproveitar recursos como o Real Application Cluster, né? E também tem alta disponibilidade, segurança de ponta a ponta, né? E muitos outros recursos. Aqui agora nós vamos falar das diferenças entre o Forms e o Apex. Então, de um lado, nós temos aqui o Forms, que ele requer WebLogic Service completo, ele também requer plugin de navegador, né, ou Java Web Start, ou seja, toda aquela questão de suporte ao navegador. O Forms, ele gera, sim, arquivos, e ele é mais adequado para desktops, né, e também é difícil de personalizar, né, tem toda essa questão do layout. Por outro lado, o Apex, ele requer o Oracle REST Data Service, ele pode ser acessado a partir de qualquer navegador, né? Nós sabemos disso. Ele é baseado em metadados e funciona em qualquer dispositivo com zero esforço de desenvolvimento, né? Além, é claro,
das telas bonitas, né, de toda a questão de padronização, né, layout, enfim, que é um grande diferencial aí do Apex. Vamos falar um pouquinho das vantagens. Eu selecionei alguns pontos aqui com algumas perguntas. E aí vocês vão pensar se é sim ou não. Então, quando a gente fala de custo adicional de licenciamento, né, a gente está falando aqui das vantagens do Apex. O Apex gera custo de licenciamento? Então, vou deixar aqui um segundinho. Se fosse valendo o prêmio aqui, eu acho que todo mundo ia ganhar, porque não, né? Não gera custo adicional de licenciamento. A gente gosta muito de reforçar essa informação. Enfim, o Oracle ele é uma funcionalidade do Oracle Database, e, portanto, quem tem, né, a licença do Oracle Database já tem também o Oracle Apex. Né? Uma outra questão, é fácil de treinar os desenvolvedores que trabalham com Forms para trabalhar com Apex? Vou deixar meio segundo para a resposta, mas a resposta, quem disse sim, acertou, né? Sim, está comprovado que os desenvolvedores de Forms, eles podem facilmente ser treinados para trabalhar com Apex, né? Porque, na verdade, se trata de uma evolução natural das próprias características do desenvolvedor. Então, ele vai aproveitar muito do conhecimento que ele já tem. E qualquer desenvolvedor que conhece SQL pode facilmente ser treinado para desenvolver aí com Oracle Apex, e isso leva aí semanas, né? Não vai ser necessário investir meses ou anos. Por que a gente está, né? Estou falando alguns pontos aqui que são muito fáceis, né? Para algumas pessoas podem parecer muito fáceis, mas no momento que vocês estiverem no mercado, né? Conversando aí com os seus clientes, enfim, desenvolvendo um projeto, esses pontos são muito importantes, porque muitas vezes chega a surpreender as pessoas. Então, por isso que a gente reforça essas informações. E sobre os objetos do banco de dados, é possível reutilizar? Bem, sim, é possível, né, reutilizar todos os objetos do banco de dados existente, né? E aí a gente tem também uma outra questão que diz o seguinte: é possível coexistir o Oracle Apex com o Forms? Nós vimos aí na aplicação que eu mostrei também no fluxograma, que sim, é possível coexistir, né, o Forms com o Apex. Tudo depende aí da necessidade do negócio, da análise que vocês vão fazer. Uma outra questão aqui: existe aí flexibilidade para desenvolvimento, implantação do Apex, né? É considerado uma vantagem? Então, claro que sim, totalmente, né? Existe a flexibilidade total para desenvolvimento e implantação. E um outro ponto também muito importante, que todo mundo aqui já sabe, creio eu, né? Espero eu, que tem relação com o desenvolvimento rápido, né? Responsivo, intuitivo. Então, sim, uma das grandes vantagens na hora de fazer aí a defesa, uma apresentação sobre o Apex, é que sim, ele é fácil de ser construído, ele é rápido, ele é bonito, intuitivo e responsivo, né? São grandes características que nós gostamos muito aí de reforçar. E o que dizer sobre a nossa comunidade e os parceiros, né? Então, nós temos uma comunidade muito entusiasmada, que é um orgulho aqui para nós na Oracle. Então, eu coloquei aqui carinhosamente: top, nossa comunidade é top, tanto os consultores, os parceiros, os desenvolvedores. Hoje mesmo nós estamos aqui de especialistas, né, um corpo de especialistas em Apex também, que está fazendo o dia de hoje acontecer, e tantos outros, né? Então, a nossa comunidade, ela é motivo de orgulho para nós, e eu gostaria, então, de deixar aqui o link para que vocês acessem, né, as informações da comunidade. Temos também a comunidade Apex World, que foi lançada em 2015, um projeto da comunidade para a comunidade, que é a porta de entrada para muitos desenvolvedores, né, pessoas novas do mercado. E nessa comunidade Apex World, em especial, tem uma seção, né, tem uma parte ali dedicada a Forms. Então, vocês têm discussões, vocês têm dicas, né, o pessoal discutindo, um apoiando o outro. Então, fica aqui o convite
para que vocês acessem, né, estejam aí junto com a gente também nas nossas comunidades. Temos então aqui, estamos chegando em um momento muito bacana, muito legal, que é o ponto de vista do desenvolvedor. Nós temos as melhores práticas, nós temos toda a documentação, né, nós temos o ponto de vista do produto, mas é importante também apresentar o ponto de vista do desenvolvedor, né? A pessoa de mercado, especialista de mercado. E nós convidamos, né? Acabei de falar que a nossa comunidade ela é atuante, né? Entusiasmada, participativa. Então nós convidamos o Paulo Flash, que é um desenvolvedor de sistema PL/SQL, ele é especialista também em Oracle Apex, para compartilhar com a gente a experiência dele. Nós estávamos fazendo testes aqui pouco antes de iniciar a sessão, então eu vou parar de compartilhar aqui para que a gente possa, então, ouvir o Paulo. Vamos lá, eu vou parar aqui, tá? E aí vamos torcer para que funcione. Então, se não der, caso o Paulo esteja aí, a gente pode conversar também. Vamos aguardar que a Elder está carregando. Elder, se tiver algum problema, a gente pode... Sim, você está compartilhando da opção da storage? Eu não estou compartilhando nada. Eu deixei aqui. Okay. Se você quiser compartilhar. Sim. Eu acho que eu posso. Vídeos. Ok. Claro que sim. Olha, presente. Olá, me chamo Paulo Flash, trabalho com tecnologia há 14 anos, dentre esses 14, o áudio, mais ou menos você pode escutar o áudio? Trabalho com Apex. Não. Tive a oportunidade de trabalhar com migração de forms para Apex em 2 momentos. Um foi numa empresa de comércio exterior, Mônica, el audio não se escuta, né? Que tinha lá em forms e reescreveu para Apex. O lado bom disso, tá? É que programadores forms reaproveitaram seu conhecimento em PL/SQL e não tiveram grandes problemas na curva de aprendizado. O que tornou a equipe mais motivada e o processo de aprendizado, a curva de aprendizado menos traumática. Atualmente eu trabalho no grupo Panvel e a gente está migrando os forms da cadeia de logística, principalmente ressuprimento dos CDs, para Apex. Tá? O que é bom nisso? Tá? É a questão de reaproveitar a produtividade muito grande do Apex, a facilidade tem que se aprender, né? Reaproveitar conhecimento, e também a questão de que o Apex ele funciona em qualquer navegador, o que torna a experiência melhor, né? Tu consegue ter multiplataformas, vamos dizer assim, né? O que facilita, o que disponibiliza muito melhor os teus sistemas para quem precisar acessar e de onde estiver e quando precisar, né? Então, as vantagens são produtividade, né? E facilidade de acesso, baixa curva de aprendizagem, né? E reaproveitar programadores do Forms, né? O que é muito bom. Muito obrigada, Paulo. Vou voltar a compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui direitinho. Bem, só comentar aqui a participação do Paulo. Muito obrigada, Paulo. Paulo é um desenvolvedor muito experiente e que gentilmente compartilhou a experiência dele com a gente. É uma pessoa muito atuante na comunidade e vamos nos falar muito, Paulo, porque temos aí muitos assuntos
relacionados a Forms que você vai seguramente nos ajudar, né? E temos também todo o corpo aí de parceiros, né, e consultores Oracle também habilitados para fazer esse trabalho aí de modernização de Forms para a Apex. Então, novamente, obrigada, Paula. Aqui nós temos, então, casos de sucesso, né? A ideia aqui de compartilhar casos de sucesso é apenas mostrar para vocês que é possível, que existe, o mercado está pedindo, e quando vocês tiverem uma necessidade, alguma dúvida, tem aqui a referência para vocês. Então, destacamos aqui 2 casos. Esses casos são recentes deste ano, então a gente tem a empresa Hatch, acho que é assim que se pronuncia, da Nova Zelândia. Ela reduziu a carga de TI em 30% com o Autonomous Database e o Apex. E olha só que interessante, eles tinham, né, todos os projetos, nós sabemos que são baseados em uma necessidade de negócio, né? Então, o gerenciamento que eles tinham de dados via Forms tinha algumas limitações. Então, eles passaram a buscar uma alternativa e foi então que eles estão utilizando o Apex, né? Então, como característica, né, a maior escalabilidade, controle interno, retorno mais rápido em novas iniciativas e segurança também para eles pesou bastante no momento de decidir aí por modernizar com o Apex. E nós temos também a Novatec, que é uma empresa que fica no Canadá, ela é fabricante de portas e janelas, e a Novatec é um caso que ilustra muito o que a gente estava comentando até agora, que eles fizeram, né, o desenvolvimento, eles substituíram parte do Forms com Apex, e uma outra parte que não precisava de personalização se manteve em Forms. Então, é um exemplo muito real, né, e recente de coexistência entre Forms e Apex. Então, o que precisa de personalização, o que eles estavam criando, então passaram a utilizar o Apex, e o que não necessitava, né, de personalização, enfim, estava atendendo às necessidades e os requisitos, eles mantiveram. Então, é um caso muito bom de uma análise de negócios muito, muito bem feita. Então, agora vamos pensar no cenário, né? Quando você está aí conversando com o cliente, a gente tem várias situações, né, em que o cliente fala, e agora o que eu vou fazer? Então, vocês já viram, né, que nós temos aí um fluxograma para ajudar na tomada de decisão, nós compartilhamos aí as vantagens do Apex, né, os desafios de Forms, as semelhanças, né, as diferenças entre as soluções. Então, agora a gente vai partir de um cenário em que o cliente ele já decidiu e vai modernizar o Forms utilizando o Apex. Tá bom? Então, nós vamos ver rapidamente o que o cliente precisa considerar antes de começar o projeto, né? Os passos iniciais. Então, nós temos alguns pontos chaves aqui. Então, a modernização precisa ter em mente que não é simples, porque aplicativo de formulário geralmente é complexo e tem muitas regras de negócio que precisam ser atendidas, né? Não existe também uma fórmula mágica, tá? É preciso fazer um planejamento adequado do projeto, pensando que a modernização ela vai exigir investimento de tempo e também de recursos, né? Os aplicativos novos, eles devem ser intuitivos e não imitar o Forms. Então, não tente replicar a aparência antiga do Forms no Apex, porque isso não vai, né, não vai funcionar. Então, no momento do projeto, tudo isso tem que estar muito claro, né? Aí, seguindo essa linha, né, é importante ter em mente que os aplicativos Apex eles vão ter uma aparência, e além da aparência, um comportamento diferente do que existe em Forms, né? E, por último, a gente, para modernizar, né, os processos de Forms, a gente precisa pensar em modernizar também os negócios, e não somente as telas. Então, é importante revisar como o negócio deve ser feito a partir deste momento, né? A partir de agora, de um projeto novo, e não buscar fazer, né, seguir fazendo igual ao modelo que você, né, ou seu cliente, enfim, tinham com o Forms, né? É totalmente diferente.
Antes de começar, né, o que se deve considerar? Né? Busca incorporar ao máximo a lógica de negócios para o banco de dados. Isso implica saber que os formulários eles podem ser reutilizados, né, e também podem coexistir com o Apex, nós já vimos isso, né, existem casos reais. Identifique uma área funcional adequada como prova de conceito. É importante analisar como as empresas de consultoria Apex podem agregar valor, né? Nós temos, então, já comentei, na comunidade e vários links com parceiros, né, e consultores, enfim, muita gente capacitada, capaz de ajudar. É importante treinar a equipe. Então, às vezes, por exemplo, você pode ter um cliente, uma situação onde o cliente ou aquela pessoa que toma a decisão, ela não tem muita noção da importância de treinar a equipe, né? Pode imaginar que vamos colocar aqui essa nova plataforma, essa nova solução, e as pessoas vão sair executando. Não é assim também, é preciso treinar a equipe, investir na equipe, né? Pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas é importante lembrar que um time capacitado, ele vai se tornar mais confiante e mais confortável com as mudanças e vão ser também aliados em prol de um objetivo comum. Então, para o cliente, isso é super importante, né? Investir no time. É importante, na hora de construir esse projeto, incluir pessoas que têm conhecimento, não somente técnico. Hoje a gente sabe que você ser apenas técnico muitas vezes não é o suficiente, né? Então é importante num projeto que a gente tenha aí a capacidade de incluir, né, o conhecimento técnico também com conhecimento de negócios, até para receber inputs, enfim, a pessoas que têm conhecimento, né, de como funciona de dentro para fora, elas vão ajudar inclusive no desenvolvimento da aplicação. E seguindo esses passos, né, se a gente considerar desde o início, fazendo as revisões regulares, vai haver mais adesão não somente da equipe, mas também da empresa, né, como um todo, né, e vai ter mais suporte para o negócio. Então, aí a gente já tem outras áreas participando, e não somente aquela equipe focada em desenvolvimento. E quais são os passos para fazer essa modernização, né? Nós elencamos aqui 3 passos básicos, existem mais, né? Nós vamos, inclusive, compartilhar com vocês onde encontrar informação, mas aqui nós temos o que a sua estratégia deve considerar. Então, provisione o serviço Apex, né? Instale em seu banco de dados, né? Prefira o cloud, né? Com um Autonomous Database para agilizar o processo. Você pode fazer download aí pelo oracle.com, tools, download aí você barrinha Apex, tem tudo lá. Conheça a lógica de negócio. É importante também conhecer a lógica da aplicação, né? Então é um conjunto de fatores. Nada está isolado, né? E ao criar aplicativos, é preciso ter em conta que um aplicativo Forms pode, não é regra, mas pode acabar se tornando vários aplicativos Apex. Então, são informações de estratégia, de negócios, para vocês que são desenvolvedores e que também atuam como business advisors, né? Vocês são aquelas pessoas que estão na linha de frente e ajudam na tomada de decisão. Então, são informações super relevantes, super importantes na hora de conduzir e liderar os projetos. Ainda falando sobre como criar aplicativos Apex, a gente tem, né, a recomendação para que você use o assistente de criação, né, para gerar aplicação, gere com base em tabelas e não em formulários, né, aprimore as páginas com base nos requisitos, né, então, assim, buscar a interface, melhorar a interface do usuário, né, buscar sempre uma melhora contínua. Isso tem que estar, a base, então tem que estar sempre com vocês em todos os momentos do projeto. Ao utilizar o assistente de criação, busque criar de acordo com a necessidade, né? Então não é necessário sair criando várias aplicações, várias páginas, enfim. Tudo parte de um entendimento correto e de um planejamento bem feito, né? E as partes interessadas, né? Se você está criando um projeto para RH, para o financeiro, para vendas, eles precisam estar sempre com vocês nos projetos. Com o Forms, isso é um pouquinho diferente, mas quando a gente está falando em Apex,
todas as pessoas da empresa, né, que vão utilizar, inclusive clientes e parceiros, enfim, todos os stakeholders, eles podem e devem participar do projeto, né, da criação. E o quinto passo, que eu diria aqui que é um dos mais importantes, é volte para o item 2 e comece tudo novamente, porque é um ciclo contínuo, tá bom? Agora eu quero compartilhar com vocês um exemplo de uma aplicação de Forms. Nós não vamos fazer uma demonstração, né, até mesmo por conta do tempo. A ideia é passar para vocês o máximo de informações para que vocês possam aí seguir, né, daqui para frente com os seus projetos, né? Então, nós temos aqui um exemplo de Forms, ele tem uma visão de clientes e uma visão de representante de vendas, né? São, então, 2 formulários, e o desafio aqui é que o usuário encontre facilmente os clientes, né? E quando, por exemplo, ele clica aqui nas regiões, vai aparecer aqui todos os detalhes. Então, a gente, clicando aqui no cliente, a gente tem informação, endereço, billing, comentários, enfim. E nós temos também aqui uma tela aí que mostra uma ordem de compra. Nós saímos, então, desta aplicação, né, desta telinha, dessa carinha aqui do Forms, e partimos, então, para o Apex. Então, aquela aplicação, ela foi transformada nesta que vocês podem ver aqui. Então, aqueles 2 formulários, eles foram convertidos em 2 páginas de Apex, em uma aplicação que tem diferentes opções de visualização. Então, vocês têm aqui a busca por faceta, você tem Interactive Report, e você também tem aqui um Customer Tree, uma forma de visualizar, né, diferente. Aqui tem o link para que vocês possam acessar esta aplicação. Ela está inteira à disposição para que vocês explorem, ela tem inúmeros recursos, e eu gostaria agora de mostrar para vocês um pouquinho dessa aplicação. Por favor, confirme se vocês estão vendo aqui a minha tela. Vocês estão vendo essa tela aqui? Summit Sim, Application? sim, sim. Sim, obrigada pela confirmação. Então, aquele Forms, ele acabou se transformando nesta aplicação, e vocês têm aqui uma visão por um rating de empresas, então os clientes bons, os clientes excelentes. Aqui nós temos os top vendedores, né? Então, aqui, ó, Yasmin está em primeiro lugar, hein? Depois tem May, depois o Henry, e aqui tem todo o detalhamento aí do desempenho deles. Nós temos os top 10 customers e os top 10 produtos, né, os produtos mais. Aqui a navegação, como que eu acabei de mostrar para vocês, a forma de encontrar aquelas informações. Então, você tem aqui, visualizando aqui as facetas, vocês têm a região, o país, a cidade, né, o nome aqui dos clientes e os vendedores. Então, quando a gente clica aqui, vai aparecer, então, ao lado, todas as vendas do Henry. Outra aqui, opção de visualizar é o Interactive Report. Então, você tem aqui a opção também, né, além de vir aqui e adicionar, né, atualizar, enfim, modificar essa informação, você tem aqui a possibilidade de fazer várias personalizações. Então, aqui, por exemplo, eu quero saber quais são os top clientes. Então, eu venho aqui, olha, eu vou escolher verdinho, e a tinta, a cor eu vou querer azul. E como eu quero saber quais são os top clientes, eu venho aqui em Create Rating, e eu quero os excelentes. Quais são os meus excelentes clientes? E aqui nós vemos, então, esse destaque para vocês. Então, é uma diferença muito grande, né? Quando a gente pensando do ponto que nós partimos. E, claro, tem toda a opção aqui de fazer download, em vários formatos de arquivo. Enfim, é só clicar aqui, olha, eu vou clicar aqui em HTML, vou fazer o download, e ele já vai abrir aqui automaticamente, né? E vocês podem ver esta aplicação. Nós temos também aqui toda a parte de ordens. Vamos clicar aqui e nós temos aqui a possibilidade de criar uma ordem, uma nova ordem. Então, a gente seleciona aqui o cliente, eu vou querer, Catron,
Quem é o vendedor? É o Colin. Vamos colocar aqui a data de amanhã e depois data de ship, dia 19, e o pagamento em dinheiro. Vamos adicionar o item, e aí a gente tem aqui todas as informações de produto, preço, quantidade, enfim. E a gente adiciona o item. Então, facilmente também podemos vir aqui e modificar, enfim, ou agora eu quero 4 itens, enfim, aplicar aqui também e apagar, se for de interesse. Né? Vamos voltar aqui, então, estamos chegando perto do fim, mas é muito interessante mostrar para vocês e dizer que vocês podem acessar para fazer aí, inclusive, demonstrações, né? Se vocês precisarem fazer demonstrações, já tem um exemplo prontinho para que vocês possam utilizar. Aqui, para ajudar vocês, né, que têm interesse em praticar, puxa, eu quero fazer também, quais são os passos, por onde eu começo. Então, nós temos aqui uma série de blog posts criados aí pela Mônica Godoy, e tem aqui também o QR Code para vocês acessarem. Vocês têm aqui a possibilidade de fazer, né, de praticar. Então, aqui, para começar, vocês precisam ter um Oracle Forms e acesso ao Apex Workspace, né? Tudo isso, só isso que vocês precisam para começar. E vocês vão ter, então, neste exemplo prático, né, formulários de clientes e de pedidos, e vocês vão seguir aí, começar do zero, né? Desde a criação do espaço de trabalho até a criação de um projeto de migração, criação de aplicativos. Vocês vão poder personalizar formulários de clientes e de pedidos também, fazer melhorias. Então, está aqui à disposição de vocês. Aproveitem o conteúdo rico e muito fácil de seguir, tá bom? Uma dica super importante também são as 10 razões, né, do porquê o Apex é ideal para os desenvolvedores de Oracle Forms. A gente tem também o QR Code aqui para vocês. Vocês vão encontrar aqui desde questão de produtividade, centrado em banco de dados, né, desenvolvimento em banco de dados, lógica de negócios. Enfim, aqui são as 10 razões, um pouco mais aprofundado de tudo que nós conversamos aqui hoje, e também vai ser muito útil no momento em que vocês estiverem aí tratando de algum projeto e vocês precisarem aí de mais insumos, né, de mais informações para seguir aí com o projeto de vocês. Não poderia deixar de compartilhar aqui os links úteis. Esses links nós recomendamos que vocês acessem para estarem atualizados de tudo que nós estamos entregando, né, nossos eventos, a comunidade, mais informações, dos blogs, enfim. É isso, quero agradecer muito a todos vocês, Edel, Mônica, Paulo, Rolando Carrasco, todos vocês que estão aqui, vocês que são a razão pela qual nós estamos aqui, nós existimos. Obrigada pelo convite, muito sucesso para vocês, e me adicionem, né? Vamos manter aí nossas interações também fora aqui da apresentação, tá bom? Muito obrigada a todos. Muito obrigada a você, Karina. E, gente, se vocês têm alguma pergunta, têm alguma dúvida, vocês podem utilizar o chat. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, quieren utilizar el chat para poner su pregunta. Por ahora no tenemos, pero le dejamos un minutito. De novo, obrigada a você, Karina. Uma apresentação muito, muito, muito interessante, muita informação. Eu acho que tá bom. E bom, então, obrigada. Obrigadíssima a vocês, obrigada a todos e boa tarde para todos. Até logo. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.